Amados irmãos, a paz do Senhor, estamos aqui mais uma vez reunidos para falar especificamente acerca da lição da EBD de número 7, que tem por título 1 Samuel, capítulos 18 a 20, Davi e sua amizade com Jonatas. O texto áureo encontra-se em 1 Samuel, capítulo 18, versículo 3, que diz assim: Jonatas e Davi fizeram aliança porque Jonatas o amava como a sua própria alma. A verdade prática, ela nos diz assim: a amizade é uma expressão da graça de Deus, da qual Jesus é o maior modelo. Os objetivos que essa lição busca alcançar são três. O primeiro, mostrar o valor da amizade. O segundo, descrever a amizade de Davi e Jonatas. E o terceiro, valorizar e cultivar a amizade. A introdução da revista ela vai dizer o seguinte: a amizade entre Davi e Jonatas é descrita nos dois primeiros livros de Samuel. Inusitada e improvável, ela se tornou um ícone de lealdade. O primeiro tópico ele vai dizer assim: o valor da amizade. Em tempos nos quais o amor se esfria e os amigos são virtuais, o que dizer da amizade autêntica e não fingida? Vejamos algumas características que nos fazem valorizar este nobre sentimento. Professor, tenha em mente que, além de nós estudarmos a amizade bela, maravilhosa, uma amizade fraternal que surgiu entre Davi e Jonatas, nós também precisamos aplicar todas as características dessa amizade aos nossos dias atuais. E é essencial que você faça com que seus alunos entendam que, assim como Davi e Jonatas se amaram mutuamente, desenvolvendo uma amizade sadia e leal, assim também nós podemos e devemos cultivar amizades com os nossos irmãos. O primeiro subtópico diz assim: a amizade é imprescindível. 1 Samuel, capítulo 18, verso 1, diz assim: sucedeu que, acabando Davi de falar com Saul, a alma de Jonatas se ligou com a de Davi, e Jonatas o amou como a sua própria alma. A gente observa, irmãos, que a amizade, apesar de que ela precisa ser cultivada, ela pode nascer em um momento absolutamente improvável. Veja, Jonatas, como já dissemos anteriormente, era um homem guerreiro, já tinha determinadas vitórias em seu currículo, era um homem que assessorava o seu pai. E de repente nós vemos Jonatas se deparar com um garoto, sem experiência de batalha nenhuma, mas que agora estava sendo aclamado como herói, por ter derrotado a ameaça mais evidente ao povo hebreu. E Jonatas, ele admira tanto Davi que a sua alma, vai dizer a palavra de Deus, se liga instantaneamente com a de Davi. E Jonatas ama Davi, ou seja, antes que Davi amasse Jonatas, Jonatas o ama como a sua própria alma. Diz o comentarista: a amizade não é algo opcional, mas uma necessidade humana, que não estamos impedidos de desfrutar pelo fato de sermos crentes. Ao contrário, o ambiente cristão de comunhão e amor é um espaço fértil para a manifestação. Quem nunca precisou de amigos para desabafar e conversar livremente? Bem-aventurado quem os tem. Amigos de caminhada do reino são uma riqueza da graça divina. Não há como prescindir deles. Irmãos, isso aqui é uma questão extremamente clara. Nós estamos aqui falando da amizade de dois homens do Antigo Testamento, forjada inicialmente por uma admiração de Jonatas por Davi, mas depois ela é forjada em meio a guerras. O momento em que o povo de Deus estava ali, o povo hebreu estava ali se reafirmando ainda enquanto nação dirigida por um rei. Mas nós vamos encontrar ao longo da Bíblia diversas amizades maravilhosas no Novo Testamento. Por que não aqui falar, por exemplo, de Paulo e Silas, que apanhavam e compartilhavam juntamente um com o outro das agruras, das perseguições do Evangelho de Cristo. Da mesma forma, nós podemos aqui citar Paulo e Barnabé,
que tinham uma amizade a ponto de ambos seguirem por um determinado caminho, levando a palavra de Deus na primeira viagem missionária de Paulo. E por que não falar do maior exemplo de amizade? O Senhor Deus, com os seus discípulos, tinha tantos amigos. Ele tinha, além de seus discípulos, por exemplo, a amizade de Lázaro, o amigo. Além disso, ele tinha amizade por João. João, vai dizer o texto bíblico, que encostava a sua cabeça no peito do mestre para ouvir seus ensinamentos. Então, a amizade, nós temos aqui o exemplo dela no Antigo Testamento, mas o próprio Senhor Jesus, quando esteve entre nós, esteve rodeado de amigos, amigos sinceros, fiéis. E da mesma forma, nós precisamos entender que a amizade é para nós. Nós, enquanto crentes, precisamos gozar da amizade dos nossos irmãos, companheiros de luta, companheiros de caminhada, companheiros que estão conosco sofrendo as agruras da vida, estão conosco galgando uma posição no reino celestial, estão conosco lutando para manter a salvação. Continua o comentarista: a amizade é uma relação não hierarquizada, na qual o compadrio e a identificação nos fazem estar em absoluta igualdade com alguém que nos ajuda a caminhar responsavelmente, a sermos nós mesmos na presença de Deus. Sem amizade, nossa vida seria pobre e sem brilho. Alguém disse que a verdadeira amizade é como a saúde perfeita. Seu valor raramente é reconhecido até que seja perdida. Profundíssima também é a fala de Charles Swindoll. Amigos são como árvores frondosas que oferecem sombra em tempos difíceis. Porém, só os tem quem planta. Querido aluno, você tem amigos? Você tem sido amigo? Essa última pergunta é talvez a mais importante de toda a lição, pelo menos de todo o primeiro tópico. Nós estamos aqui observando o quanto que Davi e Jonatas se amavam, o quanto que eles tinham um por outro um amor que vai dizer a Bíblia, um amor maior do que eles tinham, ou aliás, semelhante ao que eles tinham pela própria alma. E aqui nós precisamos entender que isso só era possível porque esse sentimento era compartilhado. E aí, professor, essa é a pergunta que você deve se centrar. É maravilhoso nós gozarmos da amizade, da lealdade de alguém. Mas será que nós somos amigos leais? Será que nós expressamos as características fundamentais de uma amizade? Nós sabemos que a amizade ela é necessária, ela é estritamente necessária à condição humana. Porém, para que nós tenhamos bons amigos, nós também precisamos ser bons amigos. Passando ao segundo tópico, amizade é rara. 1 Samuel, capítulo 18, versículo 3 diz assim: Jonatas e Davi fizeram aliança, porque Jonatas o amava como a sua própria alma. É interessante nós observarmos que em 2 versículos muito próximos há o registro da mesma frase. Jonatas amava Davi como a sua alma. Isso é um recurso de linguagem utilizado, que é quando o autor ele quer que todo mundo entenda que aquela informação é extremamente relevante para o que virá a seguir. E é exatamente o que acontece. No segundo subtópico, nós vamos entender acerca da raridade da amizade. Veja, naquela época, hoje mais ainda, mas naquela época já era difícil nós encontrarmos amizades tão sinceras como aquela que nasceu entre Jonatas e Davi. O comentarista ele vai dizer aqui: amigos não são achados aos montes. A amizade verdadeira não é algo que se consegue a todo instante, ou como se diz popularmente, em qualquer esquina. Não é uma coisa qualquer que se consegue sem esforço e investimento. A amizade autêntica exige que se coma sal juntos por um longo tempo e quiçá lágrimas e angústias para se consolidar e criar raízes profundas. Isso aqui é algo que nós podemos observar no texto subsequente, aqui no caso em 1 Samuel de 18 a 20. Você observa que Davi
e Jonatas se conhecem em um momento de glória. Deus havia acabado de providenciar um grande livramento para o povo hebreu pelas mãos de Davi. E Jonatas, ele admirado daquele garoto, ele talvez agradecido porque ele próprio estava amedrontado com Golias, ele olha, começa a admirá-lo, eles fazem um juramento, trocam um juramento. Davi, aliás, Jonatas ama Davi como ama a sua própria alma, e a partir de então o que nós observamos é Davi corresponder a essa amizade de Jonatas. E logo em seguida você observa que eles saem em campanha militar. O texto ele logo começa a dizer que Davi é dado a ele, ou seja, um jovem sem experiência militar, provavelmente ele passa um tempo treinando, e é dado a ele um pequeno exército para que ele comande. E Davi começa a comandar esse exército, e com certeza ele compartilhou das agruras da batalha. E Deus fez com que Davi saísse vencedor. Até então só temos ali glórias, só que mais à frente a amizade é posta à prova. Nós vamos observar que mais à frente Jonatas precisa fazer uma escolha, não entre Davi e seu pai, porque Jonatas nunca traiu a seu pai, mas entre Davi e o seu próprio reinado. Observem que uma amizade dessas realmente não se encontra em qualquer lugar. A amizade ela está justamente no sentido de você, por vezes, abdicar até do seu próprio bem em detrimento do benefício do seu amigo. A poesia do cantor popular "Eu quero ter 1 milhão de amigos" pode ser bonita, mas não é factível. Amigo não é algo que se tem aos milhões. Seguidores de redes sociais não são amigos de fato. No máximo podem ser admiradores. A influência das redes sociais na construção de amizades é inegável. Ou seja, atualmente realmente você pode ali ter um seguidor ou um amigo na rede social, dependendo da rede social que você frequente, e essa pessoa pode realmente vir a se tornar teu amigo de fato, né? Ou então existem amigos que começam a ser amigos em rede social e, mesmo distantes, começam a conversar diariamente e a amizade se fortalece. Isso daí é real. No entanto, não devemos servir como... Aliás, no entanto, não devem servir como um substituto das amizades e do convívio na realidade. É comum nos dias de hoje passarmos por grupos de amigos na rua, todos juntos mexendo no celular, mas sem nenhum contato visual ou conversa. Apenas olhos vidrados na pequena tela que se tornou um grande mundo paralelo nos últimos anos. Priorize as amizades concretas e reais. Amigos são como pérolas. Quem os tem deve valorizá-los, pois são tesouros raros. Isso aqui, meu amado professor, é interessante talvez você frisar na sua aula que por vezes nós vemos pessoas que estão na mídia ou pessoas próximas a nós que têm uma certa relevância nas redes sociais, mas quando acontece algum problema, um problema de uma natureza grave, uma doença familiar e etc., bom, aquele número expressivo de seguidores abandona, na verdade nem se importa com o que de fato está acontecendo com aquela pessoa. E o pior ainda, quando esta pessoa dita relevante, ela começa a passar por problemas, por acusações muitas vezes falsas, muitos desses seguidores passam, na verdade, a atirar pedras, o que demonstra que, na verdade, não são amigos. A Bíblia, ela nos estimula a todo tempo a construir amizades, amizades essas verdadeiras que precisam estar alicerçadas em um convívio diário. A amizade, ela requer intimidade. A amizade, ela requer um contato real, um contato pessoal, que infelizmente as redes sociais não podem suprir. E o mais ruim de tudo isso é que as pessoas acreditam que podem. Terceiro subtópico vai dizer: a amizade é uma virtude bíblica. 1 Samuel 18:4. Despojou-se Jonatas da capa que vestia e a deu a Davi, como também a armadura, inclusive a espada, o arco e o cinto.
A amizade é uma virtude amplamente mencionada na literatura secular e também nas escrituras sagradas. O posterior pranto de Davi por Jonatas mostra quão virtuosa pode ser uma amizade autêntica. Nós vamos observar, talvez, um dos momentos mais tristes na vida de Davi, é o seu lamento por Jonatas. Mesmo estando em lados opostos naquela situação específica, quando Davi descobre que Jonatas morreu, ele chora. Ele não só chora, ele pranteia, ele lamenta. Na Bíblia nós temos exemplos de traições, como a dos irmãos de José, e de amizades belas e profundas como a de Ruth e Noemi, e a de Davi e Jonatas. Então a amizade é uma virtude cara e tão valiosa que nem Jesus prescindiu dela. Ou seja, Jesus, quando estava entre nós, ele não abdicou das amizades, pelo contrário, ele tinha amigos. O Novo Testamento registra, por exemplo, o notório apreço que Jesus tinha por Lázaro e suas irmãs, vai dizer o comentarista, a ponto de o portador da notícia da doença de Lázaro relatá-la a Jesus desta forma: Senhor, está enfermo aquele que tu amas. Houve inclusive um homem chamado amigo de Deus, Tiago 2,23, ele traz a história maravilhosa de Abraão. Eu, sinceramente, eu desconheço alguém que na Bíblia teve um relacionamento de amizade tão profundo com Deus. Nós temos Moisés que viu, inclusive chegou a ver a silhueta de Deus. Tinha uma intimidade muito grande. Mas observem vocês, meus amados irmãos, que Deus tinha uma amizade tão profunda com Abraão, que quando ele vai destruir Sodoma e Gomorra, porque o pecado daquelas cidades já tinha chegado às narinas de Deus, ele diz assim: poderia eu fazer isso sem antes comunicar ao meu amigo Abraão? Concluímos que a Bíblia é um livro riquíssimo em amizade. A maior amizade, observa aqui você, meu irmão, meu amado professor, que Deus, que nós podemos, inclusive, eu e você, nos denominar amigos de Deus. Mas, sinceramente, é necessário um nível muito grande para que Deus possa dizer: este rapaz, esta moça, este senhor, esta senhora, este é meu amigo. O segundo tópico da nossa lição, ele vai falar especificamente acerca de Davi e Jonatas. Vai dizer aqui, 1 Samuel, capítulo 20, versículo 1, vai dizer: Então fugiu Davi da casa dos profetas em Ramá, e veio e disse a Jonatas: Que fiz eu? Qual é a minha culpa e qual é o meu pecado diante de teu pai, que procura tirar minha vida? A amizade autêntica não convive com interesses. É uma relação desinteressada. É gratuidade. Relação de interesse chama-se negócios. Para ser real e pura, a amizade precisa ser livre. Se o critério for vantagens a serem auferidas, o que existe é outra coisa, e não amizade. A amizade existe e persiste apesar das inconveniências. Quem só é amigo enquanto for conveniente, confortável e interessante é um aproveitador. Aqui nós vamos entender que a amizade de Davi e Jonatas vai ser provada em seu grau máximo. Se inicialmente nós temos a descrição de Jonatas conhecendo Davi enquanto um campeão, um vencedor, um homem que acabou, um jovem garoto, um jovem adolescente que acabou de matar um gigante que estava pondo medo até no homem mais valente de Israel. Agora, Jonatas tem no seu cunhado um homem valente de guerra, mas que está sendo ameaçado constantemente pelo pai de Jonatas, por Saul. Jonatas, ele tinha amor e respeito por Saul. Porém, ele tinha também amor, um amor fraternal absurdo por Davi. E essa amizade deles vai ser posta à prova. E nós podemos observar que Jonatas, ele vai realmente ter de escolher entre fazer a vontade de seu pai ou preservar a vida de seu amigo. É interessante e digno de nota que Jonatas nunca viu Davi sentado no trono. Ele não viveu o suficiente para ver seu amigo chegar no posto de rei. Sua amizade não tinha a ver com supostas recompensas que ele poderia receber. A amizade é um pacto que é feito sem a previsão
de que um dia o outro será grande, rico, famoso e poderá nos recompensar. Não importa. O maior exemplo de amizade desinteressada das Escrituras é a de Jesus por nós. Ele mesmo disse que ninguém tem maior amor do que ele, que deu a vida pelos seus amigos. Jesus, portanto, se tornou um modelo de amizade. Nós sabemos que no mundo atual que vivemos, nós, enquanto cristãos, devemos seguir a Cristo, inclusive no modelo de amizade que ele proporciona a nós. Especificamente voltando aqui a falar de Davi e Jonatas, algo interessante nós devemos ter em mente. Observe uma coisa, professor. Davi, ele é um homem extremamente pobre em relação a Jonatas. Ele é um homem extremamente jovem em relação a Jonatas. Porém, ele goza do carinho e admiração de Jonatas. Eles forjam essa amizade em batalha e, posteriormente, eles passam a compartilhar um laço de familiaridade. Eles são cunhados entre si. E é na constância desse cunhadio que nós vamos observar Saul extremamente chateado com a popularidade, com o favor de Deus para com Davi, e ele começa a exigir de Jonatas que tome um lado na disputa. Ora, você manter a amizade enquanto está tudo bem para você é algo até mesmo amedrontador, porque pode revelar que o seu caráter é de um aproveitador, como disse a própria lição. Você manter a amizade enquanto algo está bom para os dois é algo perfeitamente normal e compreensível, mas não quer dizer, não expressa devidamente a amizade. Agora, você manter a amizade quando esta amizade pode inclusive acarretar prejuízos a você, não porque se trata de um amigo ruim, mas porque aquele relacionamento está causando ódio, raiva em pessoas que estão próximos ao seu círculo de amizade, é algo que vale a pena você observar o caráter da pessoa. Não é diferente a nossa amizade com Cristo. Ora, você ter uma amizade, você dizer a todos, falar a todos do amor de Deus é algo que a sociedade aceita de uma maneira tranquila. Porém, você esclarecer aos outros que Deus é um Deus, é um pai, mas não um pai pós-moderno. Um pai que exige do seu filho determinada conduta. E que aquele que não aceita essa conduta não é considerado filho de Deus, pode te trazer determinados problemas. Dependendo de como for do momento ou do local em que você estiver, pode te render inclusive um processo penal. Ora, a nossa amizade para com nossos irmãos, assim como a nossa amizade para com Deus, ela precisa ser desinteressada. Nós não podemos ficar almejando coisas que a nossa amizade possa fazer por nós. Ora, caso contrário, não estamos diante de uma amizade, sim de um investimento, de um relacionamento de investimentos. E não é esse o propósito da amizade. O segundo subtópico vai falar amizade inabalável. 1 Samuel, capítulo 20, versículo 4. Disse Jonatas a Davi: o que tu desejares, eu te farei. Inabalável é aquilo que permanece, que se mantém fixo, imperturbável. A amizade de Davi e Jonatas enfrentou muitos contratempos e reveses, mas se manteve firme até o fim da vida. A argamassa que os mantinha unidos era a confiança. Parafraseando a fala de Jonatas, é como se dissesse assim: eu vou ser fiel a você, Davi. Meu pai está procurando matá-lo, mas eu serei um amigo leal. Somos assim? A Bíblia diz: em todo tempo amo o amigo, e na angústia nasce o irmão. Observa você que Jonatas ele fala essa frase a Davi em um contexto. E que contexto é esse? Saul estava procurando matar Davi. Já havia tentado por 2 vezes matar Davi com lança. E chegou a lançar, a última tentativa dele de espetar Davi, Davi se desviou e a lança cravou a parede. Então nós vamos observar que Saul estava ali realmente ávido por matar Davi. Ele não estava de brincadeira. E aí Davi chama Jonatas e diz assim: Jonatas, poxa, o que tu fiz ao teu pai? Poxa, olha, se eu pequei contra teu pai, Davi vai dizer assim a Jonatas: olha, se eu pequei contra teu pai, me mata.
Me mata, por que tu vai levar? Por que tu vai me levar, teu pai? Em outras palavras, se eu fiz mal contra o rei, eu prefiro ser morto pelo meu amigo Jonatas do que ser levado perante o rei para que ele mesmo me mate. E aí, logo em seguida, Jonatas diz, não, olha, longe de mim te matar, Davi. O que você quiser eu vou fazer a você. Isso é uma amizade inabalável. Há momentos em que nós somos confrontados. Pode haver, eu não sei o momento que você, professor, está passando, eu não sei o momento que o seu aluno pode estar passando, mas ele pode estar sendo nesse momento confrontado. Confrontado de que forma? Confrontado com a possibilidade de trair o seu amigo, uma amizade, inclusive trair a amizade com Deus, para se dar bem em alguma situação, para agradar o rei, ou para agradar alguma personalidade importante na situação. E nós precisamos entender que o modelo bíblico de amizade é um modelo que não se abala por conta disso. O amigo não abandona o outro nos tempos difíceis. Amigo não deixa o outro à beira do caminho. Mesmo depois da morte do seu amigo, Davi demonstra consideração aos descendentes de Jonatas. Tão grande era a consideração. Sua amizade perdura e continua mesmo quando o outro já não vive. A amizade bíblica, ela perdura até mesmo após a morte. Nós vamos observar que Jonatas e Davi, eles trocam juras de fidelidade e quando Jonatas morre, Davi cumpre o que havia prometido a Jonatas. Em quem? No filho de Jonatas, na pessoa de Mefibosete, uma pessoa que nem havia conhecido Davi, que Davi talvez nem teve a oportunidade de segurar o seu sobrinho nos braços, de ninar aquela criança, mas pela consideração, pelo amor, pela amizade que ele tinha a Jonatas, ele honra aquela promessa, aquele voto de fidelidade. Que nós venhamos a ter amizades inabaláveis, a ser amigos que cultivam amizades inabaláveis, principalmente com Deus. Amizade improvável. 1 Samuel 20:31 vai dizer: pois enquanto o filho de Jessé viver sobre a terra, nem tu estarás seguro, nem seguro o teu reino, pelo que manda buscá-lo agora, porque deve morrer. Essa premissa é incontestável. Vejamos que Jonatas seria o herdeiro legal do trono após a morte de seu pai, Saul, e Davi era o concorrente mais próximo ao mesmo trono, tendo sido inclusive ungido para isso. Observa que esse propósito, essa fala aqui do capítulo 20, do versículo 31, é a fala de Saul logo após Jonatas tentar defender Davi para com Saul, tentar interceder por Davi a seu pai Saul. E o que acontece? Saul lembra a Jonatas, olha, tu estás querendo defender esse homem, mas esse homem está ameaçando o teu reinado. A defesa que tu estás fazendo intransigente do teu amigo pode vir a acabar a te privar do trono. Quando eu morrer, tu não vai ser rei. Quem será rei será Davi. Traz ele aqui que eu quero matá-lo e assegurar o teu trono. Era isso que Saul estava dizendo, em outras palavras, para Jonatas. Como uma amizade assim poderia se sustentar? Pergunta o comentarista. Inclusive no texto citado acima, seu pai parece lembrar-lhe exatamente essa verdade. Contudo, a amizade deles se manteve apesar das condições adversas. Jonatas demonstra um caráter muito nobre ao se tornar um amigo fiel e leal a Davi. Contudo, sem abandonar ou trair seu pai. Você observa, Jonatas estava ali em um jantar com seu pai. O caráter de Jonatas é tão grande que ele permanece amigo de Davi. Mas ele não mata o seu pai. Por exemplo, Jonatas era príncipe. Bastava ele pegar um copeiro corrupto para dizer, olha, coloque esse veneno aqui no cálice de Saul, para que quando Saul beba ele morra, e logo em seguida eu dou o trono a Davi, não tem problema nenhum. Jonatas não faz isso. Pelo contrário, Jonatas, ele continua fiel a seu pai. Porém, ele não atende um pedido injusto que o rei fazia. Davi queria matar, aliás, Saul queria matar Davi injustamente. E Jonatas nega esse pedido injusto ao rei para poupar a vida de seu amigo Davi. Amizade, portanto, é algo que exige e demanda gente boa, cheia de caráter e de palavra. Se em algum momento Jonatas traísse Davi, indubitavelmente este seria morto. Amados irmãos, aqui o comentarista, em hipótese alguma, está dizendo que o Senhor Deus não teria poder para livrar Davi das mãos de Saul,
sem a ajuda de Jonatas, não é isso. Mas olhando pelos olhos humanos, se Jonatas não tivesse intervido por Davi, Davi teria morrido. Ou seja, Jonatas ele foi um instrumento utilizado por Deus para preservar a vida de Davi. A amizade improvável, que a tua amizade com o teu irmão, ainda que ela seja improvável, ainda que ela não seja, eu acredito com toda certeza que, eventualmente, nós não temos entre nós pessoas que, um filho de um rei, que precise realmente privar o seu amigo da fúria de seu pai. Porém, nós podemos ter, eu não sei, uma amizade, quem sabe você, professor, seu aluno, está passando por uma situação em que ele é amigo de uma pessoa sincera, porém mais simples que ele, de uma pessoa que não tenha o mesmo nível ou condição social, e eventualmente essa pessoa, essa amizade pode ser posta à prova. Nós precisamos entender que o modelo bíblico, ele exige que nós sejamos fiéis para nossos amigos, ainda que eles sejam de classes diferentes, ainda que os interesses deles sejam opostos aos nossos naquele momento. Oposição de interesse não é desculpa para mau caratismo. Você trair a sua amizade é mau caratismo, e a Bíblia ela repudia o mau caratismo. Pelo contrário, ela incentiva a amizade, ainda que em prejuízo próprio. Chegamos ao terceiro tópico do nosso ensino. E justamente o título do tópico é Ensinamentos. O comentarista ele diz assim: a amizade entre Davi e Jonatas possui alguns ingredientes que podem nos ajudar a sermos e termos melhores amigos. Vejamos. Note, professor, e aqui é interessante que você entenda e fale isso ao seu aluno, que a amizade de Davi e Jonatas, ela é maravilhosa, ela é linda, mas ela só é assim porque havia reciprocidade. Nós precisamos entender que, enquanto cristãos, a nossa amizade, ela consiste muito mais do que termos amigos, de sermos bons amigos. Tá? O primeiro subtópico ele diz assim: a amizade exige lealdade. 1 Samuel 20, 32. Então respondeu Jonatas a Saul, seu pai, e lhe disse: por que a ele de morrer? Que fez ele? Observa. Davi inicialmente conversa com Jonatas e diz assim: olha, meu amigo, teu pai quer me matar. Poxa, o que eu fiz? Se eu pequei, me mata tu, em vez de me levar a ele. E Jonatas diz: olha, vamos fazer o seguinte, Davi. Eu vou conversar com teu pai. Eu vou conversar com meu pai. Eu vou perguntar a ele acerca de ti, tá? E eu vou fazer o seguinte. Davi dá a ideia e Jonatas acata. Diz: eu vou fazer o seguinte. Eu vou dizer, quando é lua nova, o meu pai espera que tu estejas à mesa com ele. Aquilo ali era comum, além de Davi ser um excelente guerreiro, ele agora era genro do rei. E aí Jonatas diz assim: olha, eu vou dizer ao meu pai que tu não vieste jantar com ele nos jantares, nos banquetes de lua nova, porque tu foste oferecer sacrifício na cidade de Belém. E aí Davi vai dizer assim, e Saul, se Saul disser: olha, tá tudo bem, tá tudo certo, significa que tá tudo ok, tu podes voltar. Porém, se Saul ficar enfurecido, significa que ele quer te matar. E aí eu vou dar um jeito de te avisar. E aí inicia ali na primeira noite, Saul ele pensa que Davi está se sentindo mal. Na segunda noite, Saul ele questiona por que o belemita não está aqui, por que Davi não está sentado à mesa. E como Jonatas havia dito a Davi, ele diz: olha, ele foi oferecer sacrifício em sua cidade, e por isso não veio. E aí Saul começa a se enfurecer e aquela situação vai se escalando até que Saul lembra a Jonatas que Davi era o concorrente mais próximo ao reinado e que por isso Jonatas deveria entregá-lo à morte. E posteriormente, o que acontece? Jonatas ainda assim ele confronta seu pai. Ele diz assim: olha, pai, por que Davi tem que morrer? O que ele fez para o Senhor? Irmãos, nós estamos falando de um rei extremamente enfurecido. Fazer isso era arriscar a própria vida.
A lealdade, ela se prova justamente quando você está em perigo, seja lá o grau de perigo que for, tá? Para provar a sua fidelidade. A lealdade, ela se demonstra exatamente nesse momento. É muito fácil você ser fiel em um momento tranquilo. Agora, em um momento de adversidade, de tribulação, aí a lealdade, ela realmente é posta à prova. Lealdade é um sinônimo de fidelidade. É honrar uma história construída juntos. É valorizar as últimas consequências, até as últimas consequências, uma palavra empenhada em um compromisso assumido e firmado. Palavra empenhada, provavelmente, professor, o teu avô talvez já deve ter comentado com você em uma historinha que antigamente a palavra do homem, ela valia de forma que você não precisava assinar um contrato, dar algo em garantia. Bastava que o homem tirasse assim, um fio do bigode e dissesse, olha, eu estou deixando o fio do meu bigode aqui em garantia. É exatamente esse grau de confiança que a nossa amizade ela deve dispor. Nós precisamos ter e, além de ter, nós precisamos merecer esse grau de confiança dos nossos amigos. Jonatas era leal mesmo na ausência de Davi. Lealdade tem a ver com caráter e não com quem está presente. O leal, na nossa ausência, comporta-se como se estivéssemos presentes. Somos assim? Vivemos tempos em que as pessoas não sustentam compromissos. Mas ser leal é dizer o que prometi no passado continua valendo hoje. Não há exemplo maior de lealdade do que o casamento. O casamento é o maior exemplo de lealdade. E da mesma forma, nós precisamos entender que a nossa amizade, em um grau menor, mas ela precisa ser levada a sério tanto quanto um casamento. Se nós somos amigos de Deus e somos, aqui já falando numa linguagem apocalíptica, somos noiva do Cordeiro, nós precisamos entender que essa amizade é uma amizade compromissada. Por isso, muitos relacionamentos, incluindo casamentos, não se sustentam, porque falta lealdade. Na raiz de muitos divórcios faltou isso, lealdade. Sem lealdade, a amizade torna-se impossível, pois ela é uma virtude do caráter. Tem a ver conosco, primeiramente, com quem somos, só depois com o que o outro fez ou deixou de fazer. Por isso, os traidores são desprezíveis. Nada é mais desprezível do que a traição. Aqui você observa que Jonatas, ele estava ausente de Davi. Ele poderia simplesmente, naquele momento, ter dito ao seu pai, olha, papai, tudo bem, o senhor está certo, mas olha, Davi, na verdade, não foi a Belém, não. Ele está em um campo aqui próximo. Eu vou levar os seus homens comigo e eu vou chamar Davi. E logo em seguida o senhor pode matá-lo. A vida de Davi estava nas mãos de Jonatas. Mas Jonatas, ele escolheu ser leal à amizade. Quando escreveu a Divina Comédia no século XIV, Dante Alighieri estratificou o inferno e colocou na camada mais baixa e mais abjeta os traidores. Para ele, ou seja, para Dante, não havia ninguém pior. É a ausência de lealdade que faz muita gente viver pulando de uma comunidade de fé para outra. Gente cujos compromissos não possuem o ingrediente da lealdade é que vive pulando de uma igreja para outra. Falta lealdade aos vínculos. Igreja não é padaria ou açougue que alguém muda só porque o outro fica mais perto de casa. Amados irmãos, professor, é a oportunidade perfeita para você falar acerca da amizade necessária dentro da comunidade de Cristo. Nós, mais do que uma irmandade, por assim dizer, pro forma, mais do que uma irmandade tão somente referente aqui à forma nominal como nós tratamos, o irmão fulano, o irmão ciclano, mais do que isso, a amizade entre nós, a irmandade entre nós,
precisa ser tida de uma forma única, de uma maneira unitária, de forma a demonstrar a unidade que temos entre nós e Cristo. Ora, hoje em dia, a grande realidade é que nós temos igrejas cheias de pessoas que se chamam de irmãos, mas não têm a mínima intimidade. Como é que eu posso chamar o meu amigo, o meu irmão que está ao meu lado de irmão, se eu não sei sequer a necessidade que ele passa? Se eu não tenho intimidade para com ele, a ponto de não saber que, por exemplo, ele pode estar passando fome em casa enquanto eu estou tendo em abundância. Que tipo de irmandade é essa? Que tipo de amizade é essa que nós estamos vivendo com nossos irmãos? Irmãos estranhos não são irmãos em Cristo. Cristo ele nos chama para vivermos uma unidade nele. A falta de conhecimento, a falta de intimidade com o corpo de Cristo, ela não condiz com o cidadão dos céus, ela não condiz com o crente. E essa é a oportunidade perfeita para que nós venhamos a trazer isso aos nossos alunos, para que os nossos alunos entendam que além de nós compartilharmos a salvação por Cristo, nós precisamos compartilhar um vínculo de amor, um vínculo de afeição, um vínculo de amizade, semelhante ao que Davi e Jonatas tinham um pelo outro. Uma amizade leal, uma amizade que não trai. É muito triste nós observarmos hoje no seio da igreja irmãos que estão derrubando um ao outro, ao pastor. Por quê? Porque um está competindo pelo mesmo cargo que é ocupado pelo outro. Isso é um absurdo. Não pode fazer parte de nós. Não deve ter lugar em nosso meio. O segundo subtópico ele vai dizer assim: a amizade exige sinceridade. 1 Samuel 20, 41. Indo-se o rapaz, levantou-se Davi do lado do sul e prostrou-se o rosto em terra 3 vezes. E beijaram-se um ao outro. E choraram juntos, Davi, porém, muito mais. Se não há sinceridade é porque não existe confiança. E se ela não existe, a amizade não sobrevive. Por isso que na nossa relação com Deus, um dos pilares é sermos quem somos. Diante de Deus não pode haver máscaras, porque Ele não apenas sabe tudo, mas também não nos amedronta, antes nos acolhe. Observe-se o seguinte: logo após Jonatas tentar defender Davi perante Saul, Saul se enfurece com Jonatas e diz assim: olha, seu filho de uma mulher à toa. Essa é a linguagem bonita que a Bíblia utiliza. Provavelmente ele tendo utilizado ali talvez até um baixo calão. Ele disse: por que você está trazendo ofensa para sua mãe, defendendo esse belemita? E aí o que acontece? Jonatas observa que a vida do seu amigo, do seu irmão, do seu amado amigo, estava em perigo. E o que ele faz? Ele faz o que combinou com Davi. Eles haviam combinado o seguinte: Jonatas iria para um determinado campo e atiraria 3 flechas. E ele falaria assim: olha, se ele gritasse ao moço que fosse buscar as flechas dizendo: olha, as flechas estão para cá de ti, significava que Davi estava em segurança e ele poderia vir e continuar os jantares da lua nova com o rei. Porém, se ele dissesse: olha, as flechas estão para lá de ti, significava que Davi estava em perigo e deveria ir embora. E aí nós temos o seguinte: Jonatas faz o que havia prometido, lança 3 flechas e manda ao mancebo que estava com ele: olha, vai buscar as flechas, que as flechas estão para lá de ti. Davi ele entende o recado. O mancebo ele pega, vai dizer a Bíblia que quando ele pega as flechas, Jonatas diz: vai-te embora, vai-te embora. Apressa-te, leva as minhas flechas à cidade. Toma a minha arma e leva as minhas flechas à cidade. E o mancebo ele fica, o jovem, o garoto, fica sem entender nada do que Jonatas havia dito. E se retira dali. Segue as ordens do príncipe Jonatas e se retira. E logo em seguida nós temos uma cena de cortar o coração. Davi, ele observa que vai ser privado da companhia do seu amigo. Ele se ajoelha e ele prostra-se no chão. Prostra-se 3 vezes no chão. Encontra, beija Jonatas, talvez em uma situação de gratidão, de amor fraternal. E logo em seguida eles choram e vai dizer a Bíblia que Davi chorou muito mais do que Jonatas. Observa-se, lá no capítulo 18, versículo 1,
vai demonstrar que Jonatas, ele de início teve sua alma ligada a Davi. Aqui no versículo 41 do capítulo 20, nós vemos que é Davi quem tem sua alma ligada a Jonatas. Eles pranteiam um pelo outro, eles choram ali a separação daquela amizade. Observa-se que era para Davi ter ficado único e exclusivamente com medo. Poxa, eu estou com medo aqui, pô. Saul fez isso comigo, eu estou com medo, vou me embora daqui. Obrigado, Jonatas. Mas não, observa que existe ali um amor realmente incondicional, como dois irmãos que acabaram de descobrir que eles nunca mais poderão se ver. E nós temos ali dois guerreiros, um que matou um gigante e tem o amor do povo, e o segundo um homem calejado nas batalhas. Jonatas, um homem mais velho, que Deus havia dado vitórias maravilhosas a Israel pelas mãos de Jonatas, tal qual havia feito por Davi. Dois homens fortes, temidos, mas um diante do outro, são como duas crianças que choram em sinceridade de coração. Nós precisamos ter intimidade com os nossos irmãos, a ponto de que o meu irmão conheça a minha dor, a ponto de que eu não me envergonhe, a ponto de que ao confessar as minhas angústias ao meu irmão, ele possa me ouvir, sem que eu tenha medo que ele vá contar aos outros. Nós precisamos da mesma forma ser amigos de Deus, a ponto de nos derramar quando estivermos perante Ele. O comentarista ele traz uma lição muito clara aqui, dizendo, olha, quando nós estamos diante de Deus, Ele nos vê, Ele desnuda, por mais que eu esteja usando um terno bonito, por mais que eu esteja falando umas palavras rebuscadas, por mais que eu esteja ali cheio de pompa e circunstância, Deus Ele me vê como eu sou, Ele vê o meu coração enegrecido pelo pecado, Ele vê a minha alma, Ele vê o meu ser depravado, carente, Ele viu o meu ser morto em delitos e pecados e Ele resolveu nos chamar, me chamar, lhe chamar das trevas para a sua maravilhosa luz. Nós precisamos ser sinceros com nossos irmãos, precisamos ter uma amizade sincera para com Deus. Em qualquer relacionamento profundo, incluindo a amizade, não pode haver temor de sermos verdadeiros. Amigos nos deixam à vontade para sermos transparentes e sinceros. Amigos não usam a fraqueza do outro para tripudiar ou oprimir. Isso aqui serve para mim e para você. Se um irmão nosso, ele usou da nossa amizade para nos contar algo que é extremamente particular, eu e você não podemos, de maneira nenhuma, trair a lealdade, trair a confiança do nosso irmão, trair a amizade que foi dispensada a nós. Isso é falta de caráter. Mau caratismo leva para o inferno. Nós precisamos entender que Deus, Ele honra a pessoa que é leal ao seu companheiro. Por isso mesmo, a amizade também é um ambiente de cura. Um amigo diz a verdade em amor, sabe repreender para o bem do outro. Essa é a razão de Provérbios dizer que leais são as feridas feitas pelo que ama, mas os beijos de quem odeia são enganosos. Concordo com a frase de Timothy Keller. Amigos verdadeiros são como cirurgiões, somente nos cortam no sentido de curar-nos. Irmão, aqui tem uma questão muito simples. Em rápidas palavras eu preciso dizer a você, nós precisamos entender isso como uma verdade bíblica. O amigo, ele não é a pessoa que vai elogiar o outro em todos os momentos. O amigo, ele é a pessoa que vai ser sincera com o outro em todos os momentos. Se o momento exige um elogio, o amigo vai elogiar. Mas se exige uma crítica, o amigo vai criticar. A amizade sincera não é aquela que, mesmo vendo a pessoa ir para o abismo, permite que a pessoa vá ao abismo e apenas anestesia a sua queda. A amizade sincera ela vai tentar a todo custo poupar você do caminho mau. Você, se é amigo de verdade, deve tentar a todo custo poupar a pessoa de um precipício que ela esteja se metendo. Professor, chegamos ao final. Chegamos ao terceiro subtópico. E ele vai dizer assim: amizade exige confiança. 1 Samuel, capítulo 20, versículo 42, vai dizer assim: disse Jonatas a Davi, vai-te em paz, porquanto juramos ambos em nome do Senhor, dizendo,
O Senhor seja para sempre entre mim e ti, e entre a minha descendência e a tua. A confiança é uma característica cada vez mais ausente em nossa sociedade. Isso porque todos os dias somos bombardeados com notícias de pessoas enganando outras. Lamentavelmente, isso ocorre até mesmo dentro de um grupo de amigos, de famílias e até dentro de igrejas. Confiança é a crença na sinceridade de alguém. Quem confia, não teme, baixa as armas e se vulnerabiliza diante do outro, andando tranquilo. Quando fez seu pacto com Davi, Jonatas lhe entrega sua capa, sua armadura, sua espada, seu arco. Que gesto lindo! Um guerreiro do mundo antigo entregar suas armas era uma forma de dizer: eu confio em você. Ele se desarma. Meu amado e querido irmão, professor, tenha em mente uma coisa. Aqui o último tópico ele está falando especificamente acerca da confiança. Jonatas e Davi confiavam um no outro com a vida. Nós falamos disso aqui exaustivamente. Nesses 3 capítulos, há provas de que eles eram tão amigos, ao ponto de que Jonatas, mesmo podendo perder o seu próprio reino, esteve ao lado de Davi. Davi, confiando, mesmo podendo correr o risco, mesmo correndo o risco de ser traído pelo príncipe que seria o herdeiro, o sucessor natural do rei, e Davi sabendo que o trono havia sido prometido para ele, Davi resolve confiar no seu amado amigo. Infelizmente, essa confiança está ausente em nossos dias. Essa confiança é tão ausente, irmãos, que nós observamos que atualmente existem até pequenos adágios populares que refletem essa confiança. Enquanto está no mundo, mas o problema é nós vermos igrejas repetindo esses padrões mundanos. Nós precisamos estimular a confiança. Claro, com os nossos irmãos. Os nossos irmãos são aqueles que dão frutos, aqueles que estão ao nosso redor, aqueles que compartilham, comungam da mesma fé na mesma comunidade conosco. Você só vai ter confiança do seu irmão se você tiver intimidade com ele. E para isso é necessário que haja o cultivo de uma amizade. Diante do amigo podemos ficar vulneráveis. Por isso o poeta brasileiro disse que amigo é coisa para se guardar do lado esquerdo do peito. Ele é valioso demais. O verdadeiro amigo corre riscos. Essa é a ideia. Tem a ver com a capacidade de nos doarmos. Ao entregar suas armas a Davi, Jonatas não deu apenas presentes, mas se doou, se entregou. A doação de si mesmo é a superação máxima de egoísmo. Confiança é isso. As pessoas à nossa volta confiam em nós. Você é uma pessoa confiável? Professor, essa pergunta eu preciso me fazer, você precisa se fazer, o seu aluno precisa se fazer. A história de Davi e Jonatas, ela nos desafia enquanto homens cristãos, enquanto mulheres cristãos. Nos desafia enquanto cristãos. A história de Davi e Jonatas ela é tão estranha aos nossos dias que, por vezes, nós encontramos segmentos mundanos, cristãos, claro que não são cristãos reais, mas progressistas que utilizam, por exemplo, essa passagem bíblica para dizer que havia um amor homossexual entre Davi e Jonatas. O mundo ele não está preparado para uma amizade bonita, para uma amizade pura e sincera, para uma amizade entre duas pessoas que não envolva carnalidade. O mundo ele está tão apodrecido que quando ele vê uma amizade, um nível de entrega desses tão grande, tão puro, ele acha que tem algo a ver com sexualidade e não. E se você estranha isso também, a forma como eles se amavam, a forma como Davi e Jonatas choravam um pelo outro, a forma como o pranto tão sentido de 2 amigos que jamais tornariam a se ver é demonstrado nessa passagem bíblica. Lembre-se, o nosso Deus ele se encarnou, habitou entre nós, ele viveu como nós. E ele disse, olha, eu não chamo vocês de servos, eu chamo vocês de amigos. E ele entregou a sua vida pelos seus amigos. Ele entregou a sua vida por nós quando nós ainda nem queríamos a sua amizade. Que exemplo de confiança. Isso é confiar, olha, eu vou entregar minha vida a vocês.
eu vou entregar o meu sacrifício vicário a vocês, eu nem sei se vocês vão aceitar. Mas é isso. Isaías 53, ele vai dizer, mas ao Senhor agradava moê-lo. E vai dizer também, e ele verá o fruto do seu penoso trabalho e se alegrará. O Senhor Deus, o Senhor Jesus, ele se alegra da nossa amizade para com ele. Ele se alegra porque um dia ele entregou-se e ele se alegra quando nós recebemos o seu sacrifício. Davi e Jonatas é um prelúdio de amizade no Antigo Testamento que vem se aperfeiçoar no exemplo do Messias, no exemplo de Cristo. A aplicação pessoal ela vai dizer, a amizade é muito importante e devemos cultivá-la, sendo amigo e tendo amigos, a exemplo de Davi e Jonatas. Jesus também teve amigos e tornou-se o paradigma da amizade. Que mais do que Davi e Jonatas, que nós possamos ser amigos como Jesus primeiro foi nosso amigo. Que nós possamos ser amigos dos nossos irmãos, a ponto de confidenciarmos a ele as nossas angústias, a ponto de termos confiança em uns nos outros, de forma a confiarmos até mesmo as nossas vidas uns aos outros. Que nós venhamos a ter com Deus uma amizade pura e sincera, e que esta amizade venha refletir em nossas vidas, em nome de Jesus. Meus amados irmãos, essa foi a nossa aula de hoje. Que lição especial, que lição maravilhosa. Então, muito obrigado por você estar conosco e nós queremos pedir que você se inscreva no nosso canal, deixe o seu like, deixe o seu comentário, nós estaremos respondendo todos os comentários e juntos, então, nós estaremos aí construindo uma EBD inovadora, uma EBD de sucesso, uma EBD de resultado. Nos vemos no próximo encontro, então, em nome de Jesus. Graça e paz a todos.